Fala, galera ligada aqui no Primeiro Instinct, mais um dia pra gente falar de automobilismo e o programa de hoje é pra falar de Fórmula 1, que vem de um GP de Silverstone fantástico. Tô aqui com os nossos convidados de hoje, que é a Isabela Ayami, prazer, muito bem-vinda. Muito bem, prazer não, né? Prazer não, né? A gente já conhece faz tempo. Prazer te ver aqui. Desde que você era repórter no Grupo Bandeirantes. Aliás, é isso que eu faço aqui, como eu não trabalho mais na Band, eu fico trazendo a Band pra cá. Amigos, tá certo. Já veio o Thiago Fognani com a Kalinka, já veio o Jafone com o Thiago Mendonça, e hoje, Isa e Fred Sabino. Beleza, irmão? Como é que você tá? Maravilha, prazer estar contigo aqui. Prazer poder conversar com vocês de Fórmula 1. Eu que não entendo muito, então eu trouxe duas pessoas que manjam desse negócio de verdade, que acompanham esse negócio de verdade. E a gente tá vindo de um GP e tanto, né, Fred? Olha aqui, Grande Prêmio da Inglaterra, interessante. Gostamos do caos, né? E a McLaren acabou fazendo a dobradinha de novo, né? Com o Lando Norris e o Oscar Piastri, mas atrás deles a confusão rolou solta e o Nico Hülkenberg foi pro pódio. Inacreditável, inacreditável. Não, ninguém nunca apostaria, né? Não. 239 GPs. Exatamente. Aí, uma coisa que me chamou muita atenção, né? É a persistência, né? Resiliência. Cara, como é que você enxerga esse momento do Hülkenberg, você que acompanha a Fórmula 1 há bastante tempo? Não, e era uma questão ali de ou o primeiro pódio do Hülkenberg ou o Hamilton no pódio pela primeira vez com a Ferrari em Silverstone na casa do Hamilton. Então tinha ali, acho que estava dividido, assim, alguns torcedores, mas acho que a maioria estava com o Nico Hülkenberg. É muito tempo na Fórmula 1, ele tá na Fórmula 1 desde 2010. E é impressionante que mesmo nunca tendo um pódio, o Hülkenberg era sempre muito querido e sempre já disputou várias corridas em várias equipes, então ele sempre teve moral. Tipo, como você fala, nossa, como um cara desse tem moral na Fórmula 1? Como um cara desse é preterido pelas equipes? Então, acho que ele é um excelente piloto, um excelente acertador de carros, já tá mais experiente, é verdade. E esse negócio de nunca desistir é muito legal. Quem diria que o Hülkenberg, nessa idade, com a Sauber, que ia ser a pior equipe esse ano, conseguiu pontuar, tá conseguindo pontuar mais do que esperado e tá indo pro pódio. Talvez seja só o começo do ano, não sei se eu tô muito empolgada, claro que foi uma corrida típica. É só o começo, o cara tá com quase... Quantos anos ele tá? Olha, ele vai fazer 38 agora em agosto. É só o começo. Só o começo. Só o começo. Dizem que a vida começa aos 40, né? Pô, o que você achou, Fred, desse pódio do Hülkenberg? Olha, espetacular, né? Ele é um piloto que sempre entregou. Né? Primeiro estreou na Williams, aí daí foi para Force India, foi para Sauber um ano, voltou para Force India, foi para Renault, aí ficou sem vaga, tudo mais, acabou, o Hülkenberg acabou. Mas aí ele era piloto reserva, teve a Covid, ele foi substituindo o Sérgio Pérez, aí substituiu o Lance Stroll, aí a Aston Martin pegou para reserva, o Vettel também não pôde correr uma prova, foi lá e tal. Um bom reserva, De repente, em 2023, a Haas chegou para Leonico, volta aí, vamos lá, precisamos de um cara experiente, ajuda a gente aí. E foi bem na Haas, foi melhor do que o Kevin Magnussen, e surgiu essa chance na Sauber, né? Sauber que vira Audi no ano que vem. Olha só que ele conseguiu, ele estava no limbo, de repente ele foi aqui e ali, agora ele vai ser piloto da Audi no ano que vem. E por que você acha que ele ficou tanto tempo sem um pódio? Porque as equipes faltou com a qualidade ou ele deu azar? Deu azar. Faltava carro, deu azar algumas vezes, ele também errou noutras, enfim. Deu tudo errado, vamos dizer assim. Ele é um piloto capaz de levar um carro competitivo ao pódio, sempre mostrou isso, só que chegava na Force India, ele teve uma grande chance de ganhar no Brasil em 2012, corrida com chuva. Ele bateu no Hamilton, aí depois ele conseguiu um monte de quartos lugares com a Sauber, com a Force India, que são resultados excelentes, mas só que não era pódio. Então as pessoas olhavam para ele com certo desdém, mas e aí depois ele vai para a Renault não tinha um carro tão bom, aí teve uma chance em Hockenheim que choveu, aí ele, o Leclerc, o Verstappen, todo mundo rodou, e aí foi nessa, só que chegou um ponto que realmente a gente achou que ele tinha acabado, mas não. Você acha que ele merece mais tempo no grid? Porque, assim, é um cara que, beleza, ele fez um pódio, né? Chegou nesse pódio, mas, pô, tem tanta molecada pedindo passagem, você acha que eu tô sendo... Olha, para um grid que tem caras do quilate de Lance Stroll, que tinha até pouco tempo atrás... Logan Sargent. Tinha Logan Sargent, tinha Nicolas Latifi, tinha... Enfim, entre outros aí, ele tem vaga no grid. Vou defender, porque
ano passado o ano mudou e não mudou ninguém, né? As equipes continuaram tudo igual. E aí eu falei, pô, precisa mudar aí, precisa ter uma reformulação. A gente tá fazendo hora extra. E todo mundo falava da hora extra do Huckenberg. E aí aconteceu... Agora ele é o herói. Não, mas tinha gente com mais hora extra do que o Huckenberg. E a gente pode pegar aqui o grid do ano passado. Tinha gente... O Kevin Magnussen era o companheiro dele na Haas. O Huckenberg entregava bons resultados e o Kevin Magnussen dava pancada 3x2 nos outros. Tanto Bruno, que foi agora suspenso de um GP, inclusive. 6 rookies. São 6 novatos na Fórmula 1. Acho que tá bom já. Né? Quase metade do grid são novatos. Acho que é o começo. Ano que vem a gente espera mais um pouco. E aí, em 2027, a gente pensa em mais mexidas. Que acho que vai ter ano que vem mais mexida com do jeito que tá indo as coisas. Mas você manteria o Huckenberg... A minha pergunta é a seguinte, porque antes do Huckenberg... A gente tinha, sei lá, quanto tempo... O último piloto a ficar tanto tempo sem chegar a um pódio. Olha, o Huckenberg é o piloto mais velho a subir pela primeira vez ao pódio na Fórmula 1 desde 1973. Ele é o mais velho a subir no pódio? No pódio pela primeira vez. Pela primeira vez. Desde 73. Então, acho que poucos ficaram tanto tempo sem pódio. E 239, ele é recordista de longe. A minha pergunta é mais demorou. A minha pergunta é a seguinte... Se a gente tem um cara que tá há tanto tempo sem conquistar nada no grid, agora que ele conquista, baseado numa estratégia, numa estratégia sortuda dele de ler melhor a pista, foi um lance para um pódio em 239 corridas. Mas aí, na verdade... Você não acha que, beleza, bonito, a história é bacana, mas você não acha que... A verdade, Bruno, é que, no fundo, os engenheiros conhecem quem tá lá. Sabem quem tá lá, quem acerta bem o carro, quem entrega, quem erra pouco, e etc. Você vê, Kevin Magnussen foi mandado embora. O Nicolas Latifi tinha dinheiro, mas também não aguentou. E por aí vai. Daqui a pouco o Lance Stroll vai embora. Não é possível que chegue... Ele vai correr com 53 anos, que nem o Sonny Hayes lá no filme da Fórmula 1. Sem spoilers. Mas o fato é que o Huckenberg está entregando dentro da possibilidade que ele tem, ele consegue dar os resultados que a equipe precisa. E pode conseguir com esse tipo de carro. Se ele tivesse a McLaren, ele ia ser campeão do mundo? Não sei. Mas ele também não teve oportunidade. É difícil você falar isso. Ele sempre atuou em equipes médias para baixo, então a possibilidade de ele conseguir coisas grandes era muito menor que a dos outros. Tipo, quantas vezes o Leclerc tem chance de ir pro pódio? 80%. Quantas vezes o Huckenberg tem? Talvez 10%. Então as possibilidades ficam mais difíceis. E acho uma boa mescla. Um experiente como o Huck e o Bortoleto, um jovem. Acho que se tivesse mais equipes nessa mescla, seria mais fácil até de trabalhar. E esse ano eu tive em 2 corridas, na Imola e Montreal. O Gabriel tem muito respeito pelo Nico e o Nico trata muito bem o Gabriel, eles trocam realmente informações. Essa coisa que o Gabriel foi lá, recebeu o Nico depois do 3º lugar, e dá um abraço. Não é fake. Eles realmente se dão bem. E você vê, o trabalho dos dois tem levantado a equipe. E o próprio Gabriel vem de uma pontuação no Grande Prêmio da Áustria numa corrida normal, em que ele foi o 8º colocado, tinha carro até para chegar em 6º. Então é isso, os dois estão se ajudando, estão ajudando a equipe e tem a Audi chegando ano que vem. É que a Sauber melhorou, é nítido, né? Porque a gente consegue perceber... O Huckenberg foi... Eu tô aqui fazendo um pouco de advogado do diabo do Huckenberg, é óbvio. Mas o Huckenberg nas últimas 3 corridas foi a maior escalada do grid. Foi na Espanha. Ontem ele pontuou nos últimos 4 ele saiu na última corrida de 19º. Sim, é isso. Depois do 5º lugar dele em Mônaco, né? Na Espanha. Na Espanha. Ele foi a maior escalada das últimas 3 corridas. Sim, sem dúvida. Então, peraí. Estamos vendo uma Sauber renascer? Renascer eu acho um pouco difícil. Né? Até tava olhando a pontuação do Campeonato de Construtores. A Williams é a 5ª e a Sauber é a 6ª. Projetando, acho que dá pra brigar com a Williams, mas ainda são 2 realidades bem diferentes. A Williams tá bem mais na frente, em todos os sentidos. Então, acho que dá pra brigar a Sauber por uma 6ª posição, que já vai ser lucro pra quem era talvez a pior equipe do grid ou só perdia pra Haas. Terminou no ano passado com 4 pontos só, e do Guan Yu Zhou, né? Na verdade, esse campeonato, Bruno, ele é muito atípico. Por quê? Porque o campeonato vai ter uma mudança de regulamento muito drástica no ano que vem. Então, as equipes elas têm um orçamento limitado para gerenciar durante o ano. Então, não adianta colocar evoluções no carro em todas as corridas, que você vai gastar tudo que você tem agora de dinheiro e vai comprometer o desenvolvimento do ano que vem. Porque o que as equipes estão gastando agora também já é desenvolvendo o carro do ano que vem. Então, a Sauber ela pegou na veia com
a evolução apresentada no Grande Prêmio da Espanha, e equipes como a Williams e a Haas já não estão evoluindo mais o carro, porque elas já estão concentradas em 2026. Então, na sua cabeça, a Sauber deve parar de investir no carro desse ano. Não esperemos mais a Sauber. O próprio Gabriel falou isso. Não esperem mais a Sauber. Não, de ninguém ali do pelotão de trás. E outra coisa, eu até vejo, você tem a McLaren, já está disparada na frente, o Verstappen sofrendo com a Red Bull ali. É provável até que a McLaren também não invista pesado agora, não. Porque a briga está entre os dois pilotos, o Piastri e o Norris. Então, é um campeonato diferente e a sorte, vamos dizer, competência no caso, né? A Sauber, ela pegou na veia com o desenvolvimento que ela teve. Eu não acredito que ali no pelotão de trás ninguém vai vir com uma bala de prata agora daqui por diante. Eu acho que vai ser mais ou menos essa divisão de força. E nessa briga aí que a Isa colocou, e Williams e Sauber, você acha que vai conseguir acontecer alguma briga aí? A Sauber consegue pegar o Williams ou não vai ter nada aí? Olha, você viu, por exemplo, essa corrida também foi muito atípica pelas estratégias. Assim, a Sauber não tinha carro para pontuar nessa corrida. Ela classificou mal. Bortoleto em 16º e o Hülkenberg em 19º. Numa circunstância normal, ela não marcaria ponto. Só que ela acertou a estratégia do Hülkenberg. E o Hülkenberg pilotou muito bem. Experiente, malandro, sabe o que fazer numa corrida como essa. Já tinha conseguido um bom resultado na Austrália, um 7º lugar, também em condições de chuva e etc. Mas, assim, vai ter pista que a Williams vai andar melhor, vai ter pista que a Sauber vai andar melhor. Isso que está interessante na Fórmula 1 desse ano. Os desempenhos estão muito diferentes de uma pista para outra. A Sauber foi muito bem na Espanha e foi muito bem na Áustria, mas no Canadá já não foi tão bem. E na Inglaterra não estava bem até a corrida. Mas aí choveu na corrida. Então, isso que está interessante no campeonato. Falando um pouco mais sobre a Sauber, Isa e Fred, pergunta que todo mundo em casa se fez depois que o Bortoleto bateu. Se ele tivesse feito a mesma estratégia do Hülkenberg, na cabeça de vocês ele tinha ganho a corrida? Porque ele estava 4 posições na frente do Hülkenberg no momento da batida, né? Não, ganhar não, porque as McLaren estavam muito na frente. Muito na frente. Mas sem dúvida ele marcaria pontos, assim. Não. Marcaria pontos, sem dúvida é óbvio, né? Mas... Sem dúvida mesmo. A minha pergunta é, você acha que no lugar, se ele tivesse escolhido largar com o pneu intermediário, ele teria ido pro pódio? Não sei, é muito difícil dizer, Bruno, até porque ele estava na frente do mas o Bruno, tem uma coisa muito que faz diferença nessas horas, é a experiência. Numa corrida enrolada como essa, tumultuada, com pit stop, leitura de pista, como você falou, pode ser que sim, mas também pode ser que não. A gente não sabe. Nossa senhora, pelo amor de Deus. É muito difícil. Crava! Deixa eu puxar você do muro. Não dá pra cravar. Eu acho que talvez ele terminasse atrás, porque o Hülkenberg tem a manha. Sim. É um cara que sempre andou bem na chuva. Desde que ele estreou, em 2010, ele fez pole position. Então você está dizendo para mim que se o Bortoleto... Eu não tenho bola de cristal, Bruno. Se o Bortoleto não tivesse batido, ele não teria ido pro pódio? Não sei, acho difícil. Porque o Bortoleto, na mesma estratégia do Hülkenberg, não iria pro pódio. Mas às vezes o cara tá na mesma estratégia, tá? Largou com o mesmo pneu. Mas é muito difícil do piloto parar na mesma volta que o outro. Sim. Você viu, a McLaren conseguiu fazer. Que foi a Ferrari que se enrolou numa troca? Numa troca dupla? Teve uma que demorou muito. Mas enfim, aí uma volta faz diferença. Mas mais cedo ou mais tarde. A preferência seria do Bortoleto ainda por cima. Mas então, o Hamilton, por exemplo, teve uma hora que ele colou no Hülkenberg. Okay. Só que ele parou uma volta antes do que o Hülkenberg. Só que ele pegou a pista no momento em que não estava ideal. Não parou na mesma volta do Hülkenberg. Ele já ficou 7 segundos atrás, numa volta. Então não dá para saber. Às vezes podia estar pingando num ponto da pista, ou no outro não tá. Aí o piloto para mais cedo ou mais tarde. Nem ele sabe. Não, okay. A equipe puxa ele para dentro, pode puxar na hora errada. Enfim, a gente não sabe. Você não apostaria? A vencer a corrida, não. Porque a McLaren abriu muito e tem sido assim. Mas eu acho que entre os 5 primeiros ele chegaria. Então você tá dizendo pra mim que 5 primeiros, sim. Então, não, dava pra sonhar com o pódio. Eu acho que dava pra sonhar com o pódio. Acho que a diferença também é que o Hülkenberg tem feito boas largadas. O Hülkenberg acho que tá bem mais acostumado. São 200 e quase 40 GPs. Ele já sabe como ultrapassar em largada, por exemplo. Geralmente ele sempre largou lá de trás. Não se meter em confusão. E não se meter... Então ele tá acostumado com isso. Só ontem, na largada, ele tirou 2 posições. O Bortoleto conseguiu se manter ali, pelo menos, no lugar dele. Então, tem esse ponto do Fred falou, mas acho que é da briga. Dava pra sonhar. Dava pra sonhar. Como eu achei que o Hamilton ia ultrapassar o Hülkenberg. Não conseguiu. Mas aí o que tá. A Ferrari chamou ele uma volta antes do Hülkenberg. Então, só nessa volta, ele perdeu 7 segundos.
porque parou cedo demais. Se ele para na mesma volta, mesmíssima volta, os dois em condições, e os dois saíssem juntos do box, é muito provável que o Hamilton teria ultrapassado. Ah, então você coloca na conta da Ferrari essa estratégia. Essa estratégia que fez o Hamilton perder um pódio, vamos dizer assim. O Hamilton não foi pro pódio mais uma vez por causa de um erro da Ferrari. Olha, eles estão discutindo o tempo todo. O Hamilton, inclusive, teve uma das trocas, Sim. ele não queria ter parado. Pra variar. E, de novo, isso já aconteceu em 3, 4 corridas. Até o dia que o Ricardo Adame será demitido. A verdade, Bruno, pra você, pra todo mundo, pra quem tá nos acompanhando, não é só o piloto e não é só a equipe que decide a hora de parar. Mas, na hora de pesar uma decisão, a maioria das vezes é a equipe que... Porque ela tem os parâmetros de temperatura, de previsão do tempo e tudo mais. Eu não diria que é uma roleta russa, mas é muito difícil uma corrida como essa. Assim. Por exemplo, a Mercedes, ela estragou a corrida do Russell. O Russell reclamou. Porque o Russell também... A verdade é que todo mundo que largou de slick ali, que parou no box e botou slick, todo mundo se deu mal. Agora, já teve corrida, aquele da Hungria, 19 pilotos colocaram o pneu slick antes da largada e o Hamilton largou sozinho. E se deu mal, caiu para 12º. Então, é muito difícil, muito difícil. Quando tem meteorologia é um negócio complicado. Por isso que a gente gosta tanto de corrida com chuva. Não, mas eu acho que a equipe tem, obviamente, o controle de todas as informações, mas ali no caso da Ferrari, eu acho que estão vacilando com ele, deveriam ouvi-lo melhor. Eu acho que um cara 7 vezes campeão... Não dá pra você não ouvi-lo ou, você quer parar uma volta depois, deixa o cara parar uma volta depois. Até porque o cara vai deixar a responsa no colo do Hamilton. E o Hamilton acho que sabe o que ele tá fazendo, apesar de não viver uma boa fase. Mas sabe qual é o problema, Isa e Bruno? Se a equipe fornece pro piloto, olha, a gente vai te parar porque o fulano já trocou e ele tá vindo... Tá baixando o tempo. Aí você tem um mecanismo que você acredita, não, realmente, eu tenho que parar. Mas aí fica, não para, não. A comunicação é ruim. A comunicação tá falha. Claramente tá falha ali. Mas você concorda com a Isa de que a Ferrari tá dando pouco ouvido pro que o Hamilton fala? Não, o Leclerc também. Aconteceu a mesma coisa com o Leclerc na corrida. Ela não tá sendo assertiva nas estratégias, nas conversas com os pilotos. Já não é de hoje. Já é de outros carnavais aí. Mas uma coisa é o Leclerc, que é um piloto criado da casa. Outra coisa é você traz o Hamilton, você traz um pentacampeão. Hepta. Tirei 2 títulos dele. Traz um heptacampeão e aí você trata ele como se fosse um Carlos Sainz melhorado? Olha, essa coisa de comunicação é muito complicada. Já houve episódios até que o próprio Bono, que era o engenheiro dele na Mercedes, o Peter Bonington, também houve essas DRs, assim. Mas ao longo do tempo isso se ajustou. E assim, o Hamilton foi pra frente. Sim. Mas DR é uma coisa, né? Você acha que... Você ia um pouco mais além, acho que você acha que ele não tá sendo escutado dentro da Ferrari. Eu acho que ele esperou ou ele merecia uma moral maior ou algumas coisas serem do jeito dele ou especiais para ele. Quando você contrata um cara desse tamanho, você espera que algumas coisas sejam da forma que ele quer ou do jeito que ele quer, em alguns acertos também. E parece que a Ferrari tem o estilo dela e não tá disposta a abrir mão para atender ao Hamilton. Mas pra que contratar um cara desse, então? Acho que tá no pacote Hamilton tudo isso e a forma com que ele quer trabalhar. Ele já falou várias vezes, a Ferrari tem muita paixão, os caras trabalham diferente. Com certeza, a Mercedes não tem nada a ver com a mentalidade da Ferrari. Diplomaticamente, o Hamilton fala que ele tá usando essa temporada, ele sabe que não vai ser campeão esse ano, tá para aprender os processos, ele usou essa expressão, né? Para que no ano que vem, com o novo regulamento, todo mundo parta do zero e ele consiga realmente brigar. Mas o Hamilton, apesar de tudo, o Hamilton só está a 16 pontos do Leclerc. Ele vem de 2 quartos lugares consecutivos, pontuações em várias corridas. Ele está pegando, devagar, mas ele está pegando. Já não está aquela distância que ele estava para o Leclerc. Em 3 das últimas 4 classificações, o Hamilton ficou à frente do Leclerc. A pouco ele está pegando. Eu vou dar esse tempo para ele, mas aí eu critico um pouco porque foram 12 corridas como a gente trouxe aqui. O Leclerc ganhou em corridas dele em 10. Ele chegou na frente nessa última e no GP... Não lembro. E tirando a sprint que ele venceu lá no começo do ano. Mas pouco, gente. Tomar um 10-2, por mais que o Hamilton esteja se adaptando ao carro, é muito tempo. Precisa começar a responder mais rápido e também pensando o ano que vem. Eu diria que o grande problema do Hamilton, por enquanto, e isso só comprova com os últimos resultados, tem sido as classificações.
mas em 3 das últimas 4 ele já classificou à frente do Leclerc, ele já conseguiu resultados melhores. Então, o Hamilton, ele ainda não encontrou o fio da meada para conseguir extrair o desempenho dos pneus, principalmente em classificação. Obviamente, se você classifica melhor do que o seu companheiro de equipe, a tendência, você obviamente larga melhor, você tem uma possibilidade maior de conseguir resultado. Então, eu diria, Isa, que a grande chave do Hamilton é realmente melhorar o desempenho em classificações. Está melhorando, mas ainda está atrás. Mas você acha que o que está faltando para o Hamilton é mental ou é alguma coisa de técnica em relação ao carro, aos pneus? Técnica em relação ao carro. Não é mental na sua cabeça? Não acredito. E você, Isa? Por que eu tô falando isso? Porque na última vez que a gente debateu sobre Hamilton aqui, eu tava com Thiago Mendonça e Jafone, se eu não tô enganado. Uhum. E ficou um pouco consensual entre os dois de que o Hamilton está cansado. De que o Hamilton já não tem mais lenha para queimar igual tinha antes. Eu acho que não ter lenha para queimar pode ser. Mas assim, eu não acho que ele tá desmotivado ou tá de saco cheio. Não é isso. Tanto que ele tá, aos poucos, ele tá melhorando. Não, você deixou isso claro. Pra você não é mental, pra você é 100% técnico e não, tempo. eu não diria que 100%, mas a balança, assim, eu acho que se você anda, você milita aí no meio do automobilismo há muito tempo, com o companheiro de equipe, quando perde do seu vizinho aqui, ele não fica satisfeito. A cabeça frita. Cabeça frita. Só que eu acho que o Hamilton e aí depende de como você reage. E aí depende de como você reage. Eu acho que a fritura não é tão grande. Mas tanto que ele tá trabalhando. Eu acho que o problema não é de falta de trabalho, de empenho. Ele tá trabalhando. Mas assim, os resultados estão demorando a chegar mais do que a gente esperava. E pra vocês, por que falta? Eu acredito que seja um pouco dos dois, sim, que tem a parte mental. Como eu te falei, eu acho que ele esperava uma outra coisa da Ferrari e ele tá colocando todas as fichas dele em 2026. Sim. Se não for em 2026, não vai ser. Até porque ele quer chegar ao 8º e superar o Schumacher. Acho que a parte de idade conta, não tô falando pra ele se aposentar. A gente tá vendo o Hülkenberg aí no pódio, a gente tá vendo o Alonso, que melhorou muito nas últimas 5 corridas, mas o Hamilton não está mais no seu auge. Sem dúvida. Isso é um fato, com a idade dele, com tudo que ele já conquistou. Então, o que vai sobrar ali pra ele é a experiência e algumas coisas que os novatos não têm. Mas ele não é mais o Hamilton do 3º título mundial, por exemplo. Então, algumas coisas pesam e acho que ele... Também, quando você ganha muito, você fica recordando aquele cara que você foi há 5, 10 anos atrás. E ele não é mais esse cara. Mas ele ainda é um piloto que pode ser campeão? Se tiver a ferramenta certa. Se tiver um carro muito rápido, sim. Se ele não tiver o carro mais rápido do grid, ele não vai fazer o que o Verstappen é capaz de fazer. Hoje, eu acho que não. Hoje não, o Verstappen tá no auge. E mesmo assim, o Verstappen, assim... Salvo uma reviravolta absurda, ele não vai ser campeão esse ano. Ele tudo bem. Mas o que ele está entregando... O Verstappen está mostrando que ele é capaz de ser campeão num carro que não é o mais rápido do grid. Com certeza. Como no ano passado ele já foi. Exato. Então, o Verstappen está mostrando isso. Ele sou capaz de ser campeão, mesmo sem ter o carro mais rápido do grid. O Hamilton ainda é capaz de fazer isso? Acho muito pouco provável. Também acho. Muito pouco provável. Bem difícil. E não é nenhum demérito dele, não. Total. É coisa do jogo. Cara, você que gosta de futebol, nenhum jogador chega aos 38, 39, 40 anos desempenhando o que tinha com 30. O Fábio do Fluminense. Cristiano Ronaldo. Pronto. Não, mas jogador de linha. Você acabou de ser desmontado. Desmontado. Tomou uma de um lado e um do outro. Jogador de linha. O goleiro, historicamente, tem vários goleiros acima de 40 anos. Mas jogador de linha mesmo, assim. Sim. É muito... Não é a mesma coisa. Mas não é porque ele é Zé ruim, Roberto. Mas não era a mesma coisa. Pô, eu acho que o Zé Roberto... Não era a mesma coisa, mas o Zé Roberto de 2015 no Palmeiras... Foi melhor do que... Uma linha abaixo do... assim, melhor que o do Santos. Não foi melhor que o da Portuguesa, mas foi melhor que o do Santos. Sim, mas aqui tá. O cara, quando chega a uma certa idade, ele reaprende onde que ele tem que ir. Mas se a gente disser... o Júnior, quando tinha 38 anos e foi campeão do Flamengo, não era o Júnior de antes. Ele era um Júnior diferente, muito bom, tanto que foi o melhor jogador da época. O Zé Roberto pode não ter sido a sua melhor versão, mas foi muito bem. Mas mesmo assim, o Hamilton pode entregar? Pode. O Fernando Alonso, em 2023, fez um campeonato maravilhoso com a Aston Martin, mas era o Fernando Alonso da Renault de 2005? Não. Então, é a mesma coisa. Quem no grid hoje você acredita, Isa, também, que é capaz de ser campeão sem ter o melhor carro do grid? Verstappen. Além do Verstappen. Não, só. Verstappen. Só. Piloto não carrega carro nas costas, não tem jeito. Se tirar o Verstappen ano passado, a última vez que o cara foi campeão sem ter o melhor carro, eu diria que foi o Schumacher em 95. Sim. Que o Williams era melhor, ele foi campeão.
Em 94 a Benetton era melhor, mas em 95 já era o contrário. E pegar antes o Piquet com a Brabham. Cara, são raros os casos de piloto que é campeão que não tem o melhor carro. A Red Bull, ela foi terceira colocada no Campeonato de Construtores do ano passado. Foi a primeira vez desde 83 com o Piquet que um piloto não era campeão de pilotos, né, obviamente, com a equipe sendo a terceira colocada no campeonato. Então, é raríssimo acontecer isso. E voltando um pouco essa corrida do GP de Silverstone, queria falar um pouco sobre o Bortoleto. A gente falou sobre essa questão dele se ele poderia ou não ter sido a posição lá. Por que o Hülkenberg consegue ter um desempenho de corrida tão bom em relação ao Bortoleto, enquanto na classificação o Bortoleto está engolindo o Hülkenberg? Um tem 239 corridas e o outro tem 12. Acabou. Não, eu acho que a experiência conta e acho que em algumas corridas a Sauber vacilou na estratégia do Bortoleto e a Sauber mesmo admitiu. A Sauber vacilou, outros o Bortoleto cometeu erro, que é do jogo, normal, ele tá aprendendo. 239 a 12, não tem discussão. Assim. Agora, o Hülkenberg, no primeiro ano dele, em 2010, a Williams era um carro melhor do que era a Sauber hoje, era a quinta ou sexta força. A Sauber agora reagiu, mas começou o campeonato mal. Ele marcou 7, ele pontuou em 7 das 19 corridas da época. Então, um estreante sair pontuando que nem um louco é muito raro. Só o Hamilton na McLaren, por exemplo, que ele quase foi campeão, mas isso é muito raro de acontecer. Então, eu acho que ele está fazendo direitinho. Tá? Tem um fim de semana limpo, já marcou pontos. Aí tem outro fim de semana que ele estava bem, a Sauber atrapalhou na estratégia. Na Austrália, a primeira corrida dele na Fórmula 1 foi na chuva. Ele nunca tinha andado na chuva. Total. Bateu, é do jogo. Agora, ele tá dentro do desempenho, tá ok. Classificação tá 6-6. Não te preocupa esse fato dele não ter o desempenho de corrida igual do companheiro de equipe? Não. Ou pelo menos próximo? Não. Se você olhar os rookies, obviamente a gente precisa jogar pro copo meio cheio, mas o desempenho de alguns ali são sempre mais questionáveis. E se você for medir o tempo do Hulk, o Hulk é mais rápido do que ele na maioria no contexto geral, mas a diferença é muito pequena. Nas classificações, por exemplo, como você falou, o Bortoleto tá se dando melhor. Então, pode ser um indício. Falta experiência de corrida. Tem um termo na Inglaterra que eles falam que é racecraft, que é vamos dizer, não é exatamente a estratégia, mas é o modo corrida. Assim, um piloto, mesmo o Hamilton e o Verstappen, eles só foram maturar esse racecraft muito depois. Não, o Verstappen batia a rodo. O Hamilton jogou fora o primeiro campeonato dele, errando nas últimas 2 corridas. Em 2008 quase perdeu também. Sim. Só foi realmente maturar em 2013, 14. Numa escala 0 a 10, como é que é o nome do que você falou? O quê? Racecraft. E numa escala de 10 to 0 scale, em que lugar tá o Bortoleto nesse seu race draft? Não, acho que ele tá ali na nota 6 ali. 6, 7. 7 é bom para um cara que tem 12 corridas. Então. Tá bom. Tá bom. Tirando assim, ele teve 2 erros na temporada, assim, 3. Na Austrália, corrida na chuva. Primeira corrida. Cara, o Fernando Alonso bateu. O empresário dele bateu. É do jogo. Segunda corrida na China, primeira volta. O Hülkenberg, na mesma primeira volta que o Bortoleto saiu da pista, ele também saiu da pista. O carro da Sauber naquele começo de ano tinha que andar muito baixo e tinha que andar com suspensão muito rígida. Qualquer problema, ele não conseguia seguir outro carro. Turbulência fora. Ele nem estava forçando o carro, simplesmente foi embora. E nessa corrida agora que ele errou, mas estava no jogo também, outros erraram ali, enfim, a estratégia estava errada. Nas outras corridas ele fez o direitinho. Não tem muito o que reclamar dele. Outra notícia que bombou bastante esse final de semana foi a possível Verstappen na Mercedes. O que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia. Você acha que ele deveria sair da Red Bull? Porque a Red Bull hoje não entrega um carro pra ele que ele gostaria que ele tivesse? O Verstappen só tá ali pra ganhar. Ele parece gostar muito de corrida, gostar muito de velocidade, mas ele quer vencer. E eu acho que ele tá certo. O atleta tá ali pra isso, tem que querer vencer mesmo. Eu acho que ele já sabe que o carro de 2026 da Red Bull não está tudo isso e nem como vai andar a equipe, Horner, etc. Muitas polêmicas nos últimos tempos.
Isso tem incomodado ele. Curiosa para ver como seria Verstappen em outra equipe, muito por conta desse movimento que o Hamilton também fez. O Verstappen foi campeão numa única equipe, então tiraria da zona de conforto uma nova equipe, novos companheiros, novos engenheiros, novos mecânicos, tudo novo. Ele não é mais o rei da equipe, como o Hamilton também era na Mercedes, então isso já me deixa mais entusiasmada, o cara sair da zona de conforto. E como ele vai reagir a um carro que talvez não seja o acerto dele dos sonhos. Será que ele vai ser tão rápido? Será que ele é... Claro que ele é bom mesmo, mas será que ele vai trocar de carro uma forma totalmente de acertar o carro e ele vai dominar igual ele domina na Red Bull? Eu pagaria agora pra ele ir pra Red Bull, pra Mercedes. Cara, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração que apontam realmente pro Verstappen sair. Um é o carro, ela já falou. Desde a segunda metade de 2023, ele já não tem o carro superior. Sim. Pelo menos já era equilibrado com a McLaren e tal. 2024, ele puxou na raça o título. Porque várias corridas o Norris era para ter vencido, se atrapalhou, a McLaren errou, etc. e tal. E nesse ano, mais ainda. Teve toda a polêmica do Christian Horner lá, que ele foi acusado de assédio com a funcionária lá. O Adrian Newey saiu, que era o projetista dos carros. O Jonathan Whitley, que era o cara que gerenciava ali a equipe no dia a dia, saiu, foi para a Sauber, inclusive. Ver como a Sauber melhorou. A Honda vai sair no fim desse ano, foi para a Aston Martin. Vai para a Aston Martin, a Red Bull está desenvolvendo um motor Ford, que dizem, a boca pequena, não está tão bem assim. Né? A gente não viu o carro na pista, evidentemente, mas aparentemente não está legal. E o principal, o túnel de vento da Red Bull, isso é reconhecido por todos, ele é desatualizado em relação às demais equipes. E o novo túnel de vento só vai ficar pronto em 2027. Olha só quanta coisa. Tchau. Não vale a pena. Não vale a pena. Aonde você iria se você fosse o Verstappen? Eu acho que a Mercedes mesmo, porque a McLaren não tem lugar. Você não tem lugar. Não tem lugar pro Verstappen. Pô, agora ficou. Agora não tem. Meu amigo, é o Verstappen. Tem 2 contratos em curso. O Piastri pra mim, apesar dele não ter ido bem ontem, pra mim o maior. Eu fico imaginando os caras da McLaren, puta, adoraria ter o Verstappen aqui, mas hoje não tem lugar pra você. Hoje você tem 2 pilotos sob contrato, paga-se muito dinheiro, né? E os dois estão entregando os resultados. Eu mandaria embora o que perdesse o campeonato esse ano. Exatamente. Mas você tem que fechar com ele antes de terminar o campeonato. Meu amigo, não tem que fechar nada. É uma cláusula. Não tem nada que fechar nada. Eu chego aqui, ó, é isso aqui. Vocês querem? Não querem. Vocês não querem paciência. Pode ir embora. Bom, o que perder vai embora. A Ferrari, com todo respeito à Ferrari, é uma bagunça. O Fred Vasseur deu uma acertada, mas ainda muito abaixo. Também não vai dar pra ele correr como companheiro de equipe do Hamilton. Do Hamilton faz o menor... Não, mas pô, mesmo você trocar... Peraí, você trocar a Red Bull pela Ferrari também trocar 6 por meia dúzia. Você troca, pelo menos você troca o nome, né? Você troca o duvidoso pelo incerto. Aí fora a Mercedes, você vai pra onde? Na sua cabeça, a McLaren tá com as portas fechadas porque já tem o Ayrton Senna e o E a Aston Martin com o Adrian Newey, não? Talvez seja a segunda possibilidade. Tá. Só que ele ainda não tem nenhuma comprovação de que as mudanças na fábrica da Aston Martin... A Aston Martin botou abaixo a fábrica dela, construiu uma nova. Mas esse ano não tá conseguindo nada. Agora, o Adrian Newey vai botar a mão no carro no que vem. É um projeto do zero para todo mundo. Quem vai pegar na veia? Não se sabe. Quem já sabe, quem costuma pegar na veia. É isso. Quem vai pegar na veia, quem costuma pegar na veia. Mas assim, a Mercedes é uma equipe muito mais consolidada do que a Aston Martin. Sim, por isso tende a pegar na veia mais fácil do que a Aston Exatamente. A Aston Martin, ela não tem uma... Ela tem o Adrian Newey, mas ela não tem uma gestão de equipe, como tem a Mercedes com o Toto Wolff. Então, eu diria que a chance realmente é dele ir para a Mercedes. Né? Embora a Aston Martin seja um projeto muito promissor. Mas o Verstappen vai ter paciência para um projeto promissor? É mais fácil acreditar que a Mercedes... Se ele fosse criar um projeto promissor, ele acreditava talvez na própria Red Bull, alguma coisa ainda ali, porque ali tem dinheiro, pelo menos. O Verstappen também já deixou uma coisa muito clara. Ele não pretende ser um Fernando Alonso ou Lewis Hamilton, ele não quer ficar que vai correr até 40 anos de idade. Ele vai para um projeto que dê segurança a ele de voltar a brigar pelo título. E também, se chegar a um ponto ele começar a ver que não vai, ele é um cara muito desapegado. Ele vai embora. Já ganhou 4 títulos, tem 65 vitórias, é reconhecido como talento
eu acho que ele vai pra Mercedes e, assim, se eu fosse a Mercedes, eu puxava logo. E no lugar de quem na Mercedes, Isa? Tem que ser do Russell, né? Eu gostaria de ver Verstappen e Russell na mesma equipe, até porque os dois já tiveram várias trocas de farpas, então seria bem interessante os dois, e dois competitivos, dois caras que estão quase no... Óbvio que o Verstappen é muito mais piloto, mas dois caras que estão talvez no auge, o Russell também é um bom piloto, tem talento, disputando ali cabeça a cabeça, mas você acha que o Toto Wolff vai mandar o Kimi Antonelli, o menino dos sonhos, embora? Não. O Toto não quer uma repetição de Rosberg e Hamilton. Também tem na mesma essa, equipe. imagina a dor de cabeça que ele tinha. Cara, tem uma frase muito clássica da Fórmula 1, bota dois touros no pasto, não quer que eles briguem? Então, o Kimi tá crescendo, ele sabe que tem o suporte da Mercedes no médio, longo prazo, então... Vai saber ser o segundo piloto. Vai do saber... Verstappen, que é um cara que arruma confusão. Exato. Entendeu? Cara, não ia dar certo com o Russell. Não ia dar certo. Então, o Toto já sabe disso, né? Então, ele viu que o Russell é um piloto muito bom? É. Mas talvez não seja o cara. É. O Verstappen é o cara. Então, pro Toto... Você acha que o Russell não é um piloto campeão, Isa? Pode ser, talvez se tiver o carro melhor do grid. Acho que ele é mais pronto, por exemplo, que o Norris e o Piastri hoje, só que ele não tem o carro mais rápido do grid. Mas não é um fenômeno como eu acredito ser o Verstappen. E o próprio Piastri, tá? O Piastri, ele falhou na corrida ontem, mas era uma falha que, pelo que a gente vê do Piastri, ele com certeza vai aprender. Com certeza. Porque ele cometeu uma falha não de guiada, ele cometeu uma falha de aquecer o freio, todo mundo aquece freio, só que ele foi na hora errada. Pode. Ele, com certeza, ele vai absorver, falou, fiz besteira, não vou fazer de novo. O Norris, no ano passado, fez 223 besteiras, assim, e nesse ano também. Agora ele começou a remontar, tá 8 pontos, tem um campeonato aí. Agora, na hora que a porca torceu o rabo, se eu puder apostar, aposto no Piastri. Para esse campeonato, a gente tá falando aqui muito desse domínio da McLaren. Para ele, inclusive, né? Se o Verstappen aparecer lá com o currículo na mão, ele não vai ser recebido. Eu acho difícil. Agora, nas movimentações que a gente começa a olhar pro ano que vem, no regulamento que vai mudar muito, vocês imaginam que a ordem de forças da Fórmula 1 pode mudar e para que lado que ela tá ventando? Olha, sempre que tem uma mudança drástica de regulamento como essa, vamos pegar as duas últimas, tá? 2008 para 2009. Apareceu uma Brown GP, que era o Ross Brown comprou a Honda por 1 libra, só que ele já estava desenvolvendo o carro antes, sabia que tinha potencial, chegou lá, a Brown foi campeão do mundo. Mudou Não, foi um negócio que ninguém esperava. Carro branco, não tinha patrocinador. Botou o Rubinho junto com o Rubinho assinou um contrato para 5 grandes prêmios. Sim. Enfim. Aquilo foi uma loucura. E em 2014, quando começou a era híbrida, a Mercedes era uma força emergente já, mas não tinha carro para ganhar o campeonato. Só que a unidade de potência que a Mercedes desenvolveu era tão boa, tão superior às outras, que ela foi lá e arrebentou. A Williams estava lá atrás. O Felipe Massa quase ganhou corrida, por causa do motor Mercedes. Então, eu acho que em 2026 a gente pode ver uma grande surpresa. Agora, qual vai ser, a gente não sabe. Mas da onde você imaginaria uma surpresa? Pelo que você está observando. Olha, o problema é que é o seguinte, vamos lá. O que se fala muito é que vai ser um campeonato de motor no ano que vem. E quem estaria à frente nessa batalha é a Mercedes. Mercedes tem McLaren, a própria Mercedes e a Aston Martin era a Mercedes, vai virar a Honda. Então, tem duas frentes aí, McLaren e Mercedes. Pelo que se fala nos bastidores, pelo que se fala lá no paddock, a Mercedes é que, nesse momento, estaria à frente nesse desenvolvimento dos motores. Agora, tem um tempo aí pela frente, vamos ver. Agora, quem eu vejo numa situação muito complicada é a Red Bull, porque tem o problema do túnel de vento. O motor Ford é uma incógnita, e o que se fala nos bastidores é que não está um desenvolvimento adequado, e possivelmente perdendo Verstappen. Então, a Red Bull está numa situação delicada aí. E então, abrindo uma vaga na Red Bull, vocês acham que a Red Bull deveria pensar no quê? Em trazer algum piloto de fora mais baixo ou buscar um Russell que sobrasse no grid, por exemplo?
Porque ela vai ter que... Vocês estão desanimados com o Red Bull, a Isa também já falou isso, né? Mas o que a Red Bull pode fazer pra tentar dar alguma cartada no ano que vem? O Russell vale a tentativa, mas até colocando o que o Fred falou, será que o Russell vai querer também, talvez, ir pra Red Bull? Claro, se não tiver outra opção, ele vai preferir do que ficar sem assento. Mas ele também pode ter outras oportunidades. É que o Lance Stroll é difícil cogitar que ele vá sair da Fórmula 1. Só se o Fernando Alonso for convencido a parar. Mas é o que é mais difícil? Convencer o Fernando Alonso a se aposentar ou convencer o pai do Stroll a tirar ele do grid? O Fernando Alonso ele tem contrato até o fim do ano que vem. Eu não me surpreenderia, tá? Aí é uma suposição, tá? Não tenho essa informação. Mas eu não me surpreenderia se o Lawrence Stroll chegasse para o Alonso, bicho, vira diretor aqui, gerencia a equipe, enfim, toca o barco aqui, o Russell vai pro teu lugar, ou o Verstappen. No primeiro ano de regulamento? No primeiro ano de regulamento. O Alonso não larga esse osso nem a É uma oportunidade, mas né? O Lawrence Stroll tem grana pra quebrar qualquer contrato no universo. Não, concordo. Não, é quebrar o contrato sim, mas convidá-lo a vem cá e dar a vaga, eu acho que o Alonso bate o pé também. Depende, se for o Max Verstappen chegar com a... Ô, Verstappen, vem pra Aston Martin aqui, vamos. E o Verstappen topa. Você acha que ele aposenta o Alonso? Com certeza, com certeza. Por mais que o Alonso seja sempre Fernando Alonso, merece todos os elogios pela carreira e tudo, mas... Nesse novo regulamento, a gente falou que a Mercedes deve dominar, enfim, tá, né, colocando as cartas na mesa para dominar. Mas você acha que pelo movimento... Motor Mercedes, né? Que fique claro, motor Mercedes. Motor Mercedes. Mas aí seria uma briga McLaren com Mercedes. Com Mercedes, quem faz o melhor carro. Quem desenvolveria o melhor carro. Você acha que a briga tá aí ou você acha que pode pintar alguma coisa vinda de baixo? Como surgiu... Você acha que existe espaço hoje na Fórmula 1 para uma nova Brown GP? Cara, tá tudo tão novo, tá? Vai mudar tanta coisa, até o tamanho dos carros, etc., peso... Que eu não descarto, assim, não ser a primeira força, mas surgir porque o Sauber ou Williams ou a Alpine tirar um acerto ali, conseguir fazer uma coisa diferente como a gente viu na Brown GP naquela época e conseguir pelo menos competir lá em cima. Não sei se pra ganhar o campeonato e pra ser a favorita, mas talvez virar a terceira força, entrar numa parte competitiva que esse ano ou nos outros anos não era nem cogitado, por exemplo. Tem a Alpine vai correr de motor Mercedes. Então pode aparecer também. Até porque a Alpine ela tem um bom chassi. O problema é que o motor Renault hoje ele é o mais fraco. Coffee. Mas enfim, o Pierre Gasly fez uma ótima corrida ontem na chuva, que no motor não faz tanta diferença. Mas uma ótima corrida do Gasly. Então, de repente a Alpine aparece. Enfim. Drogovic é um cara que tem espaço na Alpine, você colocaria ele fácil ali, então, né? Merece, acho que o Drugo fez excelentes categorias de base, deu azar, né? Muito pra gente falar, por quê? Porque, gente, deu azar. Às vezes o cara é bom e não tá no lugar certo na hora certa. Se ele fosse piloto reserva de várias outras equipes no grid, ele pelo menos teria disputado alguma corrida no passado. No passado, o Sainz se lesionou, o Stroll se lesionou, mas ele voltou a tempo porque ele tem medo de perder a vaga dele. Quem mais, Fred? O Stroll operou o apêndice. Depois o Magnussen ele foi suspenso de uma corrida, entrou o Berman. É isso. Então, vários novatos ali ano passado tiveram a oportunidade, pelo menos em uma ou duas corridas, e isso o promoveu para esse ano. Como o Colapinto, que foi bem ano passado, teve a chance, foi bem. O Berman foi bem também ano passado na Ferrari. E o Drugo não deu essa sorte. Primeiro porque o Stroll não deixou, mesmo se lesionando ali, ele não deixou. Então, ele tem talento, acho que ele merece, quem sabe na Cadillac. O que se fala realmente é de Cadillac, né? O Drogovic, obviamente, toma muito cuidado nas declarações, mas, assim, o que ele falou para Mariana Becker ontem no grid de Silverstone foi muito enigmático. Ele falou assim, eu tô fazendo de tudo para estar no grid ano que vem. Ora bolas, então ele tá negociando. Pelo que a gente sabe, seria com a Cadillac. Cadillac General Motors, né, no caso. Agora, também é um projeto do zero, né? A gente não... Mas assim, é importante estar no grid. Mesma coisa quando o Bortoleto fechou com a Sauber, todo mundo, nossa, vai fechar com a pior equipe do grid. Já não é mais a pior. Sim. E quem sabe com a Audi no ano que vem, vindo também com uma unidade de potência nova, mais para frente, né? Com toda a estrutura da Audi, que foi multicampeã em Le Mans, do WEC, por que não? Bom, seguindo o nosso papo aqui de Fórmula 1, então, a gente pensa agora falou agora um pouco do campeonato do ano que vem e tudo mais. Bortoleto pro ano que vem.
que você já imagina dele em sentido de evolução? Imagina um piloto muito mais experiente. Ah, Isabela, muito mais, mas é só a primeira temporada, sim. Mas já vai sair de 24 ou 25 corridas. 24. 24 para duplicar esse número. E acho que pouco a pouco, corrida a corrida, erros em erros, ele vai aprendendo e vai vendo coisas que ele não vai mais repetir. Pistas que ele já vai conhecer. A entrada da Audi tem muito a acrescentar e a somar na Sauber. E eu tô com uma boa expectativa para essa equipe. Acho que ela vai ser diferente, ainda mais com o Hulk e com o Bortoleto já mais entrosados e pensando ali no bem da equipe. Uhum. Completando esse ano, o Bortoleto não conhecia China, Japão, bota por aí outras corridas. Europa não, Europa ele já conhecia, mas Canadá ele nunca tinha andado. Então são várias corridas que ele não conhecia. Então ele chegou lá e teve que andar. O simulador é uma coisa, pista é outra. Então, já não vai ter mais isso. Não vai ter que perder tempo aprendendo outros traçados. E aquela coisa, todo mundo fala, você é tão bom quanto a sua última corrida. E ele vai conseguir alguns outros resultados e isso ganha confiança. O piloto vai desenvolvendo. Então, uma coisa que está muito clara assim, para nós e pelo que a gente ouviu nas corridas que a gente teve lá, a equipe gosta muito do trabalho dele, confia nele. O Jonathan Whitley falou pra gente lá, ele tem uma ética de trabalho muito boa. E esses caras observam isso. Outra coisa também, acabou a corrida ontem, no último domingo, o Bortoleto entrou no rádio para parabenizar o Hülkenberg. Chegou lá, ele foi o primeiro a receber o Hulk na coisa. O que você achou dessa postura do Bortoleto de festejar, como festejou o desempenho do companheiro de equipe, quando geralmente o que a gente costuma ver é o contrário? Quando você está numa equipe muito pequena, do pequena ou média, não tem como não ter um trabalho entre os pilotos para fazer melhorar ali. E outra coisa, o Bortoleto tem 20 anos, o Hülkenberg vai fazer 38. Repito, 239 a 12. Então, não adianta o Bortoleto sair para bater de frente com o Hülkenberg e nem vice-versa. Acho que se o Hülkenberg trabalhar direito com o Bortoleto para fazê-lo evoluir, a equipe evolui também e ele próprio consegue andar melhor. Por exemplo, no Grande Prêmio da Áustria, o Hulk abriu para o Bortoleto passar, porque eles estavam em estratégias diferentes, o Bortoleto estava andando melhor, ele abriu e ele passou e foi embora, tudo bem. É do jogo. É diferente para a McLaren, tá o Piastri e o Norris brigando pelo título. É outra coisa. Completamente diferente a realidade. Você acredita nessa amizade Hülkenberg e Bortoleto ou você acha que isso é pra câmera ver? Acredito, acho que tá rolando essa parceria e essa ligação entre os dois. Não sei até quando, ou a partir do momento que a Sauber começar a melhorar ou evoluir até. Porque uma coisa era. Eles eram os coitados do grid. Tadinho. Agora o cara tadinho fez um pódio, tadinho. Então é isso que eu tô dizendo. Sim, mas não, com certeza. Eu acho que pela pouca idade do Bortoleto, encaro ele bem maduro, até em declarações assim. Às vezes você sai ali de cabeça quente, o repórter vem, te cutuca pra você falar uma, e ele sempre se mantém muito bem, se mantém sempre na linha, assim, a dar até declarações muito boas. A amizade vai continuar, mas é isso. Poxa, meu companheiro foi para o pódio, ele está pontuando, também quero fazer isso. Não, eu não preciso ser inimigo dele ou rival dele, mas o que ele tá fazendo diferente que eu não tô conseguindo fazer? O que o Hülkenberg também pode melhorar comigo? Então, acho que ele pode usufruir do Hülkenberg da melhor forma e sem ser inimigo, até porque eles não vão disputar título, não vão disputar pódio. Mas vão disputar as posições, mas... Vão ser ocasiões, mas por enquanto quem tá na frente tá levando a vantagem. O Bortoleto começou na frente a corrida, então ele vai ter na estratégia a vantagem. O Hülkenberg começou na frente a corrida, então ele vai ter vantagem na estratégia. Aí eu acho que fica justo, porque a classificação é que Bruno, manda. A Sauber é uma equipe média. Vamos supor que o Bortoleto tivesse feito a mesma estratégia, aquele exercício que a gente fez no começo. Se tá em terceiro, quarto os dois, cara, o Mattia Binotto tem que entrar na pista para não deixar eles brigarem. Porque se os dois saem, a Sauber vai perder o terceiro, quarto lugar. Então, uma equipe como essa não pode se dar o luxo de perder uma chance de resultado. Então, os dois têm que crescer juntos mesmo. É assim. Uma coisa é o Hamilton chegar na McLaren em 2007, que era o melhor carro do grid, contra o Fernando Alonso. No início ele também estava pianinho. Só que ele foi ganhando confiança, e o Alonso surtou. Deu aquela confusão toda de 2007. Mas não é a realidade da Sauber hoje. Então eu acho que eles convivem bem
pelo que eu pude ver pessoalmente, assim, de paddock, cruzar pelo paddock, de bater papo, assim, mostrando, encontrando eles ali e tal, eles realmente se respeitam, se dão bem mesmo. E detalhe, antes do Bortoleto chegar na equipe e tal, eles serem companheiros de equipe, o Hülkenberg dizia que ele não seria babá de nenhum piloto. Não que ele seja a babá do Bortoleto, mas eles criaram uma relação ali que um é muito mais velho que o outro, então, de fato, ele é o paizão do Bortoleto. E isso é muito legal, porque ele tem que dar a mão a palmatório, uma coisa que ele falou que não ia fazer. Outra coisa, ele não ia fazer isso de graça. Se o Bortoleto tivesse chegado à Fórmula 1, tivesse mal, não tivesse atrapalhando a equipe, ele também não ia gostar. E não tivesse a postura que o Bortoleto tá tendo. Porque uma das coisas que eu achei legal, que eu li a respeito depois da corrida, foi que quando acabou a corrida do Bortoleto, né? Ele sai da prova, ele pega o rádio, ele vai lá acompanhar a corrida do companheiro de equipe e... Ética de trabalho. É o que a gente tá falando. Não foi só uma questão, pra mim não foi só essa questão ética de trabalho. Porque ética de trabalho, você vai lá, aparece na cabine, na barraca, a câmera te mostra, você volta pro teu bloco, pra tua salinha e acabou. Isso seria a cena. Não, ele ficou lá com o rádio do início ao fim da corrida pra na minha opinião, aprender o que o Hülkenberg estava fazendo. Mas é isso que eles falam de ética de trabalho. É sempre aprender, é sempre ouvir, dar o feedback que ele tem. Enfim, isso é um conjunto de coisas. Uhum. E também, você como falou da festa, quando o Bortoleto fez seus primeiros pontos no GP passado, o Hulk também comemorou super com ele. Então, você vê ali uma troca, não é só... Comemorou mais do que o próprio Bortoleto. Isso. Que, aliás, não comemorou e fez muito bem não comemorar. É isso. Sou aqui, quero mais, tá bom, tô feliz, mas quero mais que isso. Só uns pontinhos aqui pra mim. A gente conhece o Gabriel desde de moleque, desde o kart, enfim. Uma coisa que ele sempre teve, agora que chegou à Fórmula 1, não mudou. Ele não se deslumbra. Sim. Se ele ganhar a corrida amanhã, ele vai comemorar, óbvio, mas não vai tirar o pé do chão. E da mesma forma, se ele for mal, ele também não vai ficar abatido de não, vou para a próxima corrida fazer melhor. É assim que ele funciona. Mas eu também reparei, não sei se para ficar, mas uma mudança de comportamento do Norris nesse sentido. Nessa última corrida, ele mal comemorou, por exemplo, mesmo correndo em casa, mesmo ele dizendo que era super importante. Claro que foi uma corrida ali que teve a punição do Piastri que atrapalhou. Mas se fosse outra época, o Norris ia fazer daquilo a festa do título. Olha, eu já vejo essa postura no Norris desde o ano passado, sabia? Não só de agora. Eu acho que ele tá, com os erros que ele cometeu, as cobranças que ele sofreu, ele tá comemorando de uma forma muito contida. Tanto que, por exemplo, pole position, eu obviamente, como eu edito muita matéria e tal, eu tenho que pegar muito tempo. Aquelas imagens clássicas. Pole ele não tem comemorado. De subir no carro, comemorar, ele... discreto. Tá fraco. São fracas as comemorações dele hoje. Acho que ele tá olhando pro Piastri e falando, o que esse cara faz que eu posso fazer igual? Pra gente fechar, além de quem tá disputando o título, pra quem você daria o seu destaque pra temporada de Fórmula 1 desse ano? Putz, boa pergunta, hein? Russell. Por quê? Porque eu acho ele um bom piloto, eu tinha algumas dúvidas com ele depois que o Hamilton saísse da Mercedes, como ele ia colocar esse protagonismo. Acho que desde a saída do Hamilton, ele tá evoluindo e tá entregando muito bem com a Mercedes, pelo menos naquilo que ele pode. Tá tentando competir e é um dos poucos pilotos que não se amedronta com Max Verstappen. Boa resposta. E pra você, quem é o destaque do campeonato sem ser os que estão disputando o título? E por quê, né? Bom, concordo com a Isa em relação ao Russell, mas eu vou colocar aqui uma coisa. Eu acho que o Verstappen, nesse momento, ele tá fora da briga. Porque ele tá 69 pontos atrás. Sim. Principalmente, ele não tem carro para ter nesse momento, para dar uma reviravolta. Pode ganhar uma corrida ou outra, mas ele já começa a depender de muitos resultados negativos da McLaren. Então, eu acho muito pouco provável que ele dispute o título. Dito isso, o Verstappen é um destaque, porque ele consegue coisas inacreditáveis. A pole que ele fez em Silverstone, inacreditável. Ninguém apostou nele na nossa brincadeira. Ele tira tudo do carro. Cara, ele consegue... O Norris errou, o Piastri errou, o Hamilton errou, o Leclerc, o Russell e tal. Ele é o único que acertou. E consegue a pole position. Conquistou 2 vitórias espetaculares no Japão e em Imola, com as McLaren ali em cima dele. Ele não botou uma roda fora. Ele tá tirando tudo que ele pode. Só que dessa vez ele não tem carro. E é aí que a gente também vê o gênio que ele é, cara. Ele consegue tirar coisas inacreditáveis. Bom,
Queria agradecer vocês, então. Fred, valeu por ter vindo. Valeu. Isa, obrigado também. Obrigada a você. Galera, obrigado por ter acompanhado. A gente se vê na próxima edição do Primeiro Instinto. Valeu!